vai fazer uma apresentação para vocês e aí depois a gente tira as dúvidas aí e bate um papo. Gustavão, é Posso contigo. compartilhar aqui? Tenta compartilhar aí, Gustavo, no verdezinho lá embaixo. Acho que eu estou desabilitado. Alguma coisa assim. Vê aí. Já liberei aqui, vê aí. Tentando achar a tela do PowerPoint. Tá aparecendo a tela para vocês, não, né? Do PowerPoint? Tá em branco. Agora foi? Agora foi. Boa, Agora foi. vamos com tudo. Galera, bom dia mais uma vez. Eu resolvi trazer aqui um assunto que, além de ter muitas dúvidas, geralmente no momento da cotação, da contratação, tanto pela parte dos clientes, quanto até dos comerciais, e também um produto que eu estou enxergando como uma boa oportunidade de venda no momento que a gente tem passado, de pandemia, exposição dos médicos, tá? E eu vou falar um pouco sobre o RC médico e odontológico, beleza? O que ele seria? Ele, na verdade, ele é uma ferramenta usada para proteção financeira, tá? A apólice contratada, ela garante arcar com os custos decorrentes das ações judiciais dos pacientes ou então dos seus herdeiros e representantes, pleiteando a indenização por alegados erros médicos involuntários praticados pelo segurado ou funcionário sob sua responsabilidade, tá? Por que involuntários? Porque se de alguma forma foi identificado pela seguradora ou durante o processo que foi, entre aspas, proposital, isso já não vai mais para a esfera civil, vai para a esfera criminal, e isso não garante mais cobertura. Tá? Por que contratar? Tem muita gente que nunca vou errar, isso não vai acontecer comigo, mas mesmo que não erre, você pode ser processado. Por exemplo, uma cirurgia plástica que não corresponde às expectativas do paciente, ele pode vir a culpar o profissional por essas complicações ou até pelo resultado. Tá? E também, por exemplo, ele pode ter uma perda financeira. O custo para se defender dessas ações judiciais é bem alto. E caso haja condenação, é preciso arcar com essas indenizações. Beleza? O fim da licença profissional também. Se comprovada, a falta grave pode levar à suspensão do exercício da profissão pelo conselho profissional. Isso pode acarretar numa reputação comprometida do médico. A imagem do profissional de saúde pode sofrer com a exposição do caso. E quanto mais longo for o processo, mais exposto vai estar o profissional. Tá? Isso pode ocorrer um abalo psicológico também. Em um processo judicial que é desgastante, não é raro o profissional se sentir abalado. Eu mesmo já peguei um caso, era de uma... Acho que foi num parto. Na verdade, o relato era que a paciente não seguiu as recomendações do médico. É aquilo, por mais que ele não tenha errado, só pelo fato dela não seguir as recomendações, mesmo o cliente estando errado, ela acionou a médica judicialmente. Tá? Agora, isso foi para análise da seguradora e tudo mais, vai depender do critério de análise do juiz, tudo mais. Aqui, eu trouxe um print da revista Apólice, tá? Mais uma vez mostrando assim que a gente tem a oportunidade de venda. Apenas 19% dos médicos têm esse seguro de responsabilidade civil.
Então, provavelmente, muitos clientes dos nossos parceiros são médicos, e a gente tem essa oportunidade. Eu não sei se falta mais a gente como comercial, ou então até quem está na ponta de contato com o parceiro, mencionar sobre esse seguro para proteger os clientes do escritório, tá? E, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper, tá bom? Se eu não souber responder, porque, cara, cada seguradora tem suas condições gerais, suas aceitações e exclusões. Se eu não souber responder, me manda um e-mail que a gente tira a dúvida com as companhias, tá? Aqui eu vou falar das principais coberturas, que é onde começa a aparecer as dúvidas. Pagamento de indenizações e o custo de defesa, né? Eles são o pagamento da indenização é o pagamento, né, da ação judicial, de fato, e os custos de defesa, que vai estar ali, por exemplo, os honorários advocatícios, tudo que está envolvido para a defesa desse caso, e essas duas coberturas, eles vão te indenizar dentro do capital que foi contratado. Então, aparece muito para mim, às vezes, odontológico, o cara só contrata 50 mil. Provavelmente, esses 50 mil vai pagar no máximo a indenização, dependendo do que for sofrer, sabe? Ele muitas vezes se esquece que os custos de defesa e até as despesas emergenciais que estão abaixo entram, ele é por esgotamento, né? Então, você vai somando. 50 mil, se a gente for colocar no papel, não é nada. Se a gente somar esses três, né? Pagamento de indenização, custo de defesa e as despesas emergenciais. O que seriam essas despesas emergenciais? Vamos dizer, o segurado, né, o médico, ele pode tentar evitar ou minorar os danos causados a terceiros. Então, ou então prestar um atendimento com urgência ou um remédio ali para tentar não agravar o caso, isso também está coberto pela seguradora, tá? Uma outra cobertura, e não tem custo adicional por isso, tá bom? A mesma coisa é o chefe de equipe. Dependendo, tanto o chefe de equipe como o diretor clínico e diretor técnico, ele é responsável pela equipe, de uma certa forma. Então, ele pode ser acionado em decorrência do atendimento de terceiros, tá? Ele pode ser envolvido no caso. E também, essas duas coberturas não tem adicional. Assim, eu estou falando, mas basicamente essas coberturas estão dentro da Unimed. Então, nem tudo que está aqui tem dentro de uma companhia. No momento da cotação, do fechamento, a gente precisa saber se ele é um chefe de equipe, se ele tem uma posição acima, né, dos demais, e a gente vê em cada seguradora onde ele vai se encaixar melhor, tá? A extensão pessoa jurídica também não tem custo adicional para isso. O que seria essa extensão? Se o segurado, né, a maioria dos médicos ou então até os dentistas, eles têm um consultório próprio, tá? Se for uma micro e pequena empresa, ele pode não contratar, mas pedir essa extensão jurídica, porque não tem custo adicional, então pedir a extensão jurídica e cobriria também o acionamento dessa PJ, tá? Mas só se for decorrência do atendimento que o segurado prestou. Se for um atendimento de outros funcionários, aí teria que ter um RC instituição, tá? E outra cobertura é o ato do bom samaritano. O que seria esse ato do bom samaritano? Os profissionais de saúde, se ele estiver numa situação de emergência, tá na rua, alguém se machucou, uma catástrofe, eles são praticamente obrigados a prestar atendimento, tá? E o RC médico, você só tem cobertura se você prestar atendimento dentro da especialidade que você contratou. Então, na rua, tem alguém passando mal, falta de ar, só que você não a sua especialidade não é aquilo, mas você vai ter que prestar esse atendimento. Só que, ainda assim, esses terceiros podem te acionar judicialmente.
é até um pouco bizarro, né? O cara te ajudou de alguma forma a sobreviver, a parar de passar mal, mas eles podem te adicionar e até estava conversando com o Bruno da Unimed, ocorre bastante esse tipo de acionamento. E também não tem custo para a contratação dessa cobertura, tá? E o ponto mais, ao meu ver, assim, confuso e que gera muita dúvida é a questão da retroatividade. O que é a retroatividade? Basicamente, ele tem que ter uma apólice, tá, a ser renovada. E, vamos dizer, ele tem uma apólice em 2018, foi a primeira apólice, 18 e 19. 19 e 20 ele renovou. Ele sempre tem que deixar amarrado a primeira data da contratação dele, tá? Por quê? Ele pode ser, é muito comum ele ser acionado por um atendimento retroativo, tá? Então, se em 2019, 2020 ele for acionado por um atendimento de 2018, se ele tiver com essa data de retroatividade amarrada, ele vai ter cobertura, tá? Por isso que é importante a gente renovar o RC médico antes do fim da vigência, para que ele não perca essa data de retroatividade, tá bom? Caso tenha quebra de vigência, a gente não consegue reverter isso não, Gustavo? Uma dúvida aí. Ed, vai depender muito da nossa tratativa com a seguradora, entendeu? É a tratativa comercial mesmo, negociação. Via de regra, Se tiver não. sinistro, sem chance também, né? Eu tenho um cliente aqui perguntando. Cara, eu tive essa menina que eu peguei, ela ia renovar, deixou quebrar a vigência e ela ainda tinha uma reclamação já aberta. Aí lascou. Então a Chubb não quis aceitar, ela ficou Vai até comprar puta com a sinistro, né? gente. Exato. Na verdade, você pode excluir esse processo específico, né? E continuar dando cobertura, tá? Mas Dá para excluir? Dá para mencionar excluir esse? Aí Dá. é diferente. Boa. Dá. Ele pode... Ele não vai ter a retroatividade, é como se ele tivesse um seguro novo, né? Ele vai ter cobertura daqui para frente, entendeu? Talvez ele tenha algum tipo de agravo na precificação por uma questão de histórico, né? Sim. Não, e às vezes nem aceita o Rafa. Às vezes nem aceita. Só por você mencionar que, tem um atendimento que possa ter uma ação de judicial, por mais que ainda não tenha essa ação judicial, as seguradoras já enxergam com maus olhos, entendeu? Às vezes nem aceita o risco de cara. Como é que fica essa retroatividade em relação à troca de seguradora? Por exemplo, eu estou esse ano aqui na Unimed. Baixa aqui o E áudio. daí eu mudei para a Mafre e teve um acionamento no período da Unimed. Quem assume o sinistro aí? Repete aí, minha saca, que ficou mudo para todo mundo. Como é que funciona a retroatividade no caso de troca de seguradora? Por exemplo, eu tô na Unimed, troquei para a Mafre e depois de 2 anos teve uma comunicação da época da Unimed. Quem é que vai assumir essa retroatividade? A Mafre ou a Unimed? Então, aí entra no ponto do prazo complementar e o prazo suplementar, tá? Cada seguradora tem seu prazo complementar. A gente tem que consultar cada uma delas, mas assim, a Unimed, pelo que eu conversei com o Bruno, são 3 anos de prazo complementar, tá? Isso não tem custo adicional também. O prazo complementar não tem custo adicional. Tanto se ele mudar de seguradora, até se ele não quiser mais renovar o seguro, tá? Como você falou, no passado ele foi Mafre, esse ano ele é Unimed, tá? Vamos dizer. E o prazo complementar da Mafre são de 2 anos. Se aparecer uma reclamação que o ato médico foi de quando ele ainda tinha vigência na Mafre e o prazo complementar da Mafre são de 2 anos, quem vai arcar com o sinistro é a Mafre, por mais que o seguro dele esteja ativo na Unimed. Conseguiu entender isso? Quem vai indenizar vai depender do prazo complementar, se esse prazo complementar está vigente ou não. E a mesma coisa... Se perdeu o complementar, quem assume é a Unimed, no caso, então. Isso. A Unimed só vai arcar se aquele prazo complementar da seguradora anterior tiver encerrado, tá? E a mesma coisa vale assim, o cliente chegou para a gente e disse que não quer mais renovar o seguro, tá?
só que o prazo complementar também fica válido pelo tempo que a seguradora tem lá nas condições gerais. A Unimed são 3 anos, então o cara não renovou esse ano, ele tem 3 anos de cobertura para acionamentos de quando ele ainda tinha vigência. Tá? Isso também é válido. Aí entra a questão do prazo suplementar. O prazo suplementar são mais 2 anos, só que aí isso gera um custo adicional no seguro. Só que as seguradoras só costumam liberar esse tipo de... porque é uma nova cotação, uma nova contratação, quando já encerrou o prazo complementar, entendeu? Ele é um adicional ao complementar. Então, vamos dizer que o médico ou o dentista está perto de se aposentar, né? Ele vai se aposentar esse ano. Então, não faz mais sentido para ele ter uma apólice de RC médico. Só que ele tem a cobertura, vamos dizer, de 3 anos complementar, e para garantir que o CPF dele fique livre dessas ações, ele pode pedir a contratação do prazo suplementar, para que ele fique aí 5 anos despreocupado dessa abertura, entendeu? De reclamação. Cara, é basicamente isso. Eu fiz de uma forma breve que conseguisse esclarecer os principais pontos aí questionados, que são essas coberturas e principalmente a questão da retroatividade. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, pode me perguntar. Se eu souber responder, eu vou responder aqui, senão eu vou consultar a companhia para não falar. A gente tem algum caso, Gustavo, internamente de cliente que foi indenizado ou que não ganhou, alguma coisa Vamos assim? lá. Você tem história? Vamos lá. Salva deve Aí... ter? Salvo, acho que pode falar melhor, que eu saiba, não. Vamos lá. Como eu estou envolvido com todas as áreas, né? Até hoje, a gente teve 3 sinistros, tá? Referente ao médico, tá? RC médico. O primeiro não teve nem cobertura. Por quê? Ela fez uma apólice 18/19 e foi notificada num processo que ocorreu em 2016. Ela estava começando com uma apólice nova e não tinha nem chance. Deu entrada, queria, mas foi em 2016. Ela deu entrada já na sacanagem para tentar atender esse processo. Aí é que tá. Aí que cola, né? Assim, eu não sei qual foi a intenção da pessoa, entendeu? Eu não sei se foi má fé, porque ela já estava com um problema, não notificado, mas resolveu fazer um RC médico em 2018 ou 2019, não lembro. Em 2016, ela já tinha esse problema, mas não tinha sido notificada. Então, ela estava com uma pulga atrás da orelha. Ela fez o seguro, ok, aí foi notificada. No ano em que ela fez a apólice. É uma apólice nova, então, assim, não teve como. Desculpa, é porque pode gerar esse tipo de confusão, né, para o segurado. A data do erro médico é uma coisa e a abertura do processo judicial é outra, né? Sim. Então pode ter ocorrido esse tipo de confusão. Ela pode. É aí que eu estou dizendo. O seguro é um objeto de boa fé, né? O objetivo é a boa fé do segurado. Então vamos lá. Ela pode ter pensado, não, ele deu entrada agora, estou coberto, né? Eu tenho uma apólice, fui notificado agora, estou coberto, mas não é por aí. O outro caso realmente aconteceu, um erro médico. O médico assumiu, ele me falou, olha, eu sei, pode ter sido uma negligência minha e tal. Fui notificado, teve uma ação, a gente deu entrada normalmente, mas ele, em um certo momento do processo, ele fez um acordo. Ele conseguiu fazer um acordo. E esse tipo de acordo, dependendo da seguradora, ela tem que estar envolvida. Entendeu? Ela tem que estar envolvida. É porque ela que vai pagar? Exatamente. Às vezes ela não aceita, tá? Ela vai para o pau. Então é necessário que seja solicitado a seguradora que compareça, etc, etc. Só que o cara resolveu fazer um acordo porque ele viu que era melhor para ele. Entendeu? Eu falei, cara, então tá fora. Se você está assumindo esse acordo, não adianta depois passar para a companhia. Não, eu quero encerrar o processo porque eu já entrei em acordo com ela, meu advogado já acertou. Eu falei, ótimo, beleza, encerramos. Ele não envolveu a seguradora nem depois do acordo? Para tentar reembolso, nada? Porque tem companhia que aceita, né, acordo. Ele vai analisar qual foi o acordo e tudo mais, mas eles fazem indenização em cima de acordos também, né?
Achei Então, estranho. eu também achei estranho, porque era um valor, a pessoa estava pedindo em torno de 10 mil, mais ou menos. Foi um erro estético, entendeu? E ele, assim, para ficar de bem com a pessoa, de repente é uma pessoa envolvida e tal, para evitar maiores confusões, ele preferiu ir por esse caminho. Ok, é um direito que ele tem. Eu expliquei a situação para ele. Ele falou, não tem problema, vou encerrar e tal. Eu falei, ótimo, encerramos e vida que segue. E o outro caso foi até na Unimed, parece que é o escritório lá do Nordeste, a pessoa não foi notificada, ela estava cheia de dúvidas, eu tirei as dúvidas dela. Eu falei assim, olha, só posso dar entrada na seguradora se houver uma notificação, entendeu? Eu tenho que ter alguma coisa para abrir um sinistro e fazer uma expectativa de sinistro com esse segurado. Aí ele falou assim, tá bom, é porque ela só me ligou, reclamou. Eu falei, ok, a partir do momento que você for notificado, a gente abre o sinistro. Abre o sinistro como expectativa e vamos aguardar. Então, eu tenho um caso que está na expectativa, mas até agora não concretizou. Tá? Então, são esses 3 únicos casos que até o momento eu estou acompanhando. Entendi, Então é um mas nenhum produto pagou que não ainda. dá sinistro pra gente, Não, por não. enquanto, né? Nenhum pagou, não. Por Calma aí, enquanto, vou acionar alguns clientes meus, ô Salva, para resolver essa história. E assim, galera, é um produto que, dependendo da especialidade, dá um prêmio até mais caro do que um automóvel. Lógico, Sim. tem especialidade que é baratinho, que geralmente é odontológico, mas se o cara fizer cirurgia ou então for cardiologista, dependendo da especialidade, dá 3 mil, 4 mil de seguro, já tem casos até que o prêmio é maior, e geralmente a gente consegue trabalhar com uma comissão boa aí de 20, 25. Você faz carinho, faz amizade com o Uma coisa que é cachorro. importante falar também é que tem uma entrada, uma idade de entrada e de saída aí, né? Menos de saída tem, né? De aceitação para seguradora. Cara, Isso é uma dúvida desconheço. minha, ô Gustavo. Como convencer um possível cliente, tipo assim, você disse que é mais vantajoso fechar um RC médico do que um automóvel. Como convencer um possível cliente sobre o custo? Tu chega para o médico e fala, você já tem RC médico? Ele fala, não, é um seguro muito caro. Compara justamente com o seguro do carro mesmo. Cara, é aquilo. A gente está falando, Felipe, eu botei 3, 4 mil dependendo da especialidade. Mas, é uma cobertura às vezes de 200, 250 mil de cobertura. E, cara, aí vai depender, vai precisar ter argumento quem estiver vendendo esse tipo de seguro para ele. Mostrar essas coberturas que ele deve, se você trouxer, vamos dizer assim, o dia a dia, ele vai ver o risco que ele corre no dia a dia e que ele pode estar coberto, entendeu? Ainda mais se ele for um diretor clínico, um diretor técnico, por exemplo. Ele é responsável pelo atendimento de uma série de pessoas que estão abaixo dele. E ele vai ter que desembolsar, fazer aquilo. Eu acho que tem que ligar isso muito à proteção financeira, igual o Brito faz lá em seguro de vida, entendeu? E não, tipo, é um seguro por si só, mas é para proteger também o CPF dele, sabe? Tá perfeito. Tanto CPF como CNPJ, né? Porque esse RC também dá para fazer para as clínicas, hospitais, né? Esse aqui que eu estou trazendo é o individual, tá? O instituições, ele pode contratar para o CNPJ como um todo. Então, independente de quem prestou atendimento, se ele for funcionário e tiver ocorrido tudo certinho, ele garante cobertura para aquela empresa. O Périco está até com um caso aí, né, Périco? Eu mandei o documento para o Périco, aí já a forma até de cotação e contratação é um pouco diferente. O individual, a gente ia até entrar nesse ponto, o Rogério depois, se quiser dar uma palavrinha, o individual a gente faz pelo SegGest, tem que preencher lá as informações, colocar a especialidade, e se não sair ali as cotações, a gente vai nas outras companhias, cota e fecha, até pelo SegGest já tem o formulário de preenchimento do fechamento. O instituições não, o instituições já tem uma tabela pré-fixada com os valores, e essa tabela está ligada ao capital segurado, quantos funcionários aquela empresa tem e qual o tipo de especialidade. O Facility.
Não sei se é esse nome em si, mas eu costumo trabalhar lá com a Unimed, cara, quando cai para esse RC Instituições. Eu não sei se lá pela área do Bruno, como trata de um RC CNPJ, se isso já pode ser direcionado para a área do Bruno com outras companhias. Aqui no varejo eu costumo direcionar esse tipo de processo para a Unimed. Vamos lá, acho que é só complementando aí o que o Gustavo está falando, o que o Gustavo está tratando é para pessoa física, tá? Todos os processos de pessoa física e relacionados à atividade médica e odontológica. Qualquer outra, quando for no CNPJ, a gente vai tratar isso pela área do Bruno, e aí já é um outro tipo de cotação, tem um questionário completamente diferente, enfim, aí você está protegendo a clínica e todos os profissionais que prestam serviços para esta clínica, tá? Então, é um mais completo. O do Gustavo é muito mais para o pessoal autônomo que atende... Aí, Rodolfo, a dúvida que está gerando é o RC médico de ENO e ENO, né? Que pode estar gerando essa confusão. Então, seria legal depois a gente explicar um pouquinho, né, do DNO e ENO, outra oportunidade, que eu acho que seria bem interessante. Podemos, a gente pode fazer enfim, explicar um pouquinho como é que é o DNO, como é que funciona, e o INO para pessoa jurídica também, tá? Então, isso a gente pode apresentar, porque o erros e omissões, ele é excluído do DNO, tá? Então, por isso tem que contratar uma apólice à parte. Então, a gente pode fazer uma palestra, acho que depois a gente pode pedir para o Bruno ou para o Gustavo fazer uma apresentação explicando o DNO e explicando a diferença entre o DNO e o INO, tá? E assim, só complementar. Vamos fazer, acho que é importante, e a gente pode fazer uma segunda rodada aí ou na semana que vem ou na outra semana. Acho que o Bruno está super enrolado lá. Não sei se a gente vai conseguir fazer na semana que vem, mas depois de mais 15 dias, 20 dias, a gente pode pensar em fazer essa palestra, tá? E complementando benefício já teve algum treinamento? Não sei se quando eu fiquei ausente aí devido a algumas complicações aqui em casa, se teve benefícios. Eu também acho um assunto interessante. A gente vai fazer todas as áreas, vão fazer. Acho que o Brito, a área do Brito lá com a Luana e com o Bruno foram os primeiros a fazer, depois veio o PNC, depois veio Previdência. Acho que vai ter um revezamento aí, acho que pode ser a área do Paim de novo, enfim, ou até o própria área do Brito fazendo consórcio, enfim, alguma outra palestra, né? E a gente vamos fazer uma agenda aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma agenda, porque hoje está sem agenda, a gente está quase que apagando incêndio para essas palestras, isso não é legal. Então a gente provavelmente vai fazer uma agenda aí mais detalhada e passa para vocês aí para mostrar o cronograma de treinamento, evitando sempre a última semana do mês por conta do fechamento, tá? Só para dar segmento aqui especificamente no treinamento em si, porque senão a gente acaba botando para outras variantes e vai ficar gravado para os outros verem também. Até o Felipe perguntou a questão de como fazer o médico contratar, né? Que tem uma dúvida, mas o cara vai pagar, vai gastar um dinheiro que ele não gasta hoje, enfim, vai ter um custo adicional. Eu estava dando uma palestra, sei lá, em 2017, 2018, com um parceiro Gold Standard lá de Salvador, e o pai do assessor é advogado, e era para médico essa palestra, que eu falava de RC e falava de seguro, enfim, e o pai dele, médico, deu enfim, falou de um caso específico que ele estava defendendo o médico, e era o seguinte sentido: o cara é ortopedista, estava fazendo uma cirurgia de coluna no paciente, e o paciente perdeu 40% da vista direita. Oxi. E ele entrou no processo. Agora, o que tem a ver o ortopedista operando a coluna com um processo de perda da visão do lado direito desse paciente? E aí começou o processo a rolar, e a defesa foi feita o seguinte: o erro é de quem? O paciente, o advogado, não quer saber de quem é o erro. Se é da equipe médica, se é da enfermagem, se é instrumentador, se é o cara da anestesia. Ele vai colocar o hospital e vai colocar todo mundo da equipe, e cada um vai ter que se defender. Esse custo de defesa, teoricamente, o produto cobre. Isso já é um puta de um diferencial. E foi-se saber, depois do rolado da situação, que, primeiro, você, para ter um juiz técnico, é muito difícil. Ter um juiz que entenda da questão de medicina.
É difícil demais isso acontecer. Para cair na mão de um juiz que saiba ter a leitura de tudo e saber quem é que está errado e quem não está, é muito mais fácil de mandar indeniza esse cara aí porque você é médico, tem dinheiro e o paciente não tem. Olhando para esse juiz técnico, que nesse caso foi técnico, qual foi a resolução do problema? Tinham várias pessoas na sala e a culpa efetivamente não foi do médico. A culpa foi do anestesista. Porque o cliente ele perdeu a visão direita por ficar muito tempo na mesma posição de cócoras e pressionando o globo ocular. E quem movimenta o paciente dentro de uma cirurgia não é o cirurgião, é o anestesista. Então, olha como é que é louco. Você que é cirurgião, fez o teu trabalho perfeito, você entra num processo de não sei quantos mil reais, mesmo que não tenha feito nada para isso, você vai ter aquele custo. Essa dor está muito no dia a dia do médico, porque ele sabe que acontece. A questão é mais saber o preço. Será que isso aqui, essa dor de cabeça que você vai ter, supre 2, 3 mil reais por ano que você vai gastar? Talvez fazer uma conta inversa. Você vai ter uma cobertura de 300, 400, 500 mil e vai gastar ali 3 mil reais. A gente está falando de 0,30 ao ano do teu patrimônio, desse valor que vai ser colocado aqui. Faz sentido você pegar 0,30 para deixar como head financeiro da sua carteira de locação? Porque se você toma um processo de 500 mil, talvez 500 seja metade do que você tem guardado. Talvez faça sentido pegar 0,30 desses 500 e aplicar de maneira conservadora para não ter esse tipo de problema. Então, é só para trazer para vocês que isso acontece na ponta. Os médicos, na grande maioria, sabem que isso pode acontecer, mas, óbvio, dependendo da especialidade, você vai ter mais probabilidade ou não. O Gustavo deu uma sugestão, a situação ali do plástico, cirurgião plástico. O problema do cirurgião plástico, que ele também me disse, foi o seguinte: a cirurgia plástica não é o fim, é o meio. Só que a mulher, geralmente, vai fazer cirurgia plástica, ela está querendo o quê? Trazer novamente o fogo do marido, muitas vezes. E aí ela vai fazer cirurgia. E aí, como o marido continua sem olhar para ela, ela fica nervosa. E ela começa a culpar quem? Começa a culpar o médico. E ela faz o quê? Bota na cabeça do marido um bocado de coisa para o marido ir lá e discutir com o médico. E o que acontece é que entra um processo contra o cirurgião plástico por algo que ele não tem culpa, porque ele não consegue ter perfeição, ele é um meio, não é o fim. E o fim, na verdade, é uma autoestima mais elevada. Como ela não tem, ela vai e processa o cara. E isso faz com que o índice de processo para esse tipo de especialidade seja muito alto. Consequentemente, mais sinistro, maior é a taxa do seguro. Por isso que você vai ter ali para pediatria mais barato a taxa e para cirurgião plástico, enfim, cirurgiões gerais, uma taxa mais elevada. Tem seguradora que nem aceita, né? Tem seguradora que nem aceita cirurgião plástico, tá? Por esse índice ser alto. Mas é aquilo, vai depender da nossa análise e defesa com a companhia. Pode falar, minha saca, foi mal. Botei o que tu falou aí, que é exclusão. Realmente tem seguradora que não aceita. Não, às vezes a exclusão do cara é que na Mafre fica 15 mil reais, na Unimed está 2. Você vai ter situações como essa. Nas condições gerais da Unimed, fala que é exclusão mesmo. Não aceita. Mas aí, por exemplo, a gente tem a Chubb, a gente pode tentar algo na Chubb, a Mafre, a própria Argo, que também trabalha com a RCMEX, o Rodolfo, a ideia, né, Rodolfo? Depois a gente até tentar centralizar isso na Argo. Enfim, a gente tem outras saídas sem ser a Unimed. E na Excelsior também faz. Importante ter opções, né? Para balancear. O nosso maior concorrente desse negócio, eu acho que não é cliente na ponta final. O nosso maior concorrente é o tal de Anadem, que não é seguradora, é um grupo de advogados que se juntaram para poder cobrir esse negócio. E aí é mais barato, obviamente, do que um seguro. E aí, muitas vezes, comercialmente falando, a gente tem problema de colocar porque a Anadem já está no cliente. O cliente paga muito mais barato do que uma seguradora. Mas também não tem tanta garantia assim como tem uma seguradora. Então, geralmente, esse é o nosso maior problema de colocação, né? Conseguir bater custos do que vem da Anadem, principalmente. O que a Anadem tem, só para complementar o que o Brito está falando, o que a Anadem tem é uma pólice a segundo risco da HDI. Então, muitas vezes, quando você for tentar pegar, mas isso não é seguro. O cara não, mas o cara da Anadem me falou que é um seguro, sim. O que acontece? Eles vendem junto com essa proteção assessoria jurídica, tá? Então, o cara paga ali tantos reais por mês, sei lá, R$200 por mês, e o cara tem assessoria jurídica e tem uma cobertura até 100 mil reais, exemplo. Tá? O que exceder ali a 20 mil, que a própria Anadem paga, o que exceder a isso é acionado a apólice da HDI. Tá? Então, eles disfarçam o produto, não é um produto
a primeiro risco de seguro, né? Para quem não conhece, segundo risco é como se tivesse uma franquia ali, que fica por conta do segurado, tá? Então, assim, realmente é o que o Brito comentou aí. Hoje, pelo menos dos casos que eu vejo, muitos médicos, eles fecham esse produto, esses caras têm uma entrada muito boa. Só para vocês terem uma ideia, a Mongeral estava negociando a compra da Anadem para colocar isso no produto alta renda dela, tá? Essa parte de assessoria jurídica junto com o RC profissional. Então, assim, eu acho que tem só para vocês ficarem antenados, né, como é que funciona a concorrência desse mercado. Tem um cara aqui do Rio, que era o Diego, vocês devem saber quem é, que ele visitava o escritório de vez em quando. Um cara, ele perturbava com essa Anadem. A gente falava que a gente tinha que vender essa Anadem de qualquer jeito, mas a gente fala, cara, não tem como, não é um seguro, não tem como a gente vender a Anadem, entendeu? A gente ficava nessa guerra de preços e quase não fechava, porque... tipo a cooperativa de carro, frente ao seguro de carro, é basicamente isso. É o consórcio aí do cooperativas, né? Desculpa, de carro. O que a gente está fazendo, só para vocês entenderem, a gente vai automatizar toda a parte de E&O, tá? O que a gente vai fazer hoje, a gente só tem o RC médico e o odontológico na ponta, né? E a gente vai botar para algumas outras atividades via API das seguradoras. Então, a gente pretende terminar esse projeto até a metade do semestre, agora do segundo semestre, e está totalmente automatizado. O cara cotar, fechar, tudo pelo sistema. E aí a gente vai tratar basicamente as renovações. E aí a gente vai ter cartório, vai ter advogados, vai ter uma amplitude aí do produto, corretor, a gente vai ter várias atividades que hoje a gente estava restrita a médicos, mas a venda para todo mundo é a mesma e são basicamente as mesmas coberturas, tá? Alguns cobrem mais coisas, outros menos coisas, mas enfim, a gente vai fazer aí um negócio mais automático via SegGest. Essa é a ideia aí, esse projeto estou tocando junto com o Jesse aí e vou precisar depois, quando entrar na equiparação de produtos da área de varejo, enfim, da área do Bruno também, para a gente comparar os produtos. Então, isso está previsto para a metade do segundo semestre. Eu acho que a gente vai ter mais atividades para explorar na nossa rede, tá? É isso. Acho bom. Acho bem bom isso. Então, a gente está negociando, só para você saber, estamos negociando com 4 seguradoras. Não necessariamente vão ser as mesmas seguradoras que a gente tem hoje, são focadas em RC médico. A gente vai aumentar as atividades, enfim. A gente vem falando com Argo, vem falando com outras empresas aí. A gente já tem 4 que querem fazer esse API. A gente vai botar isso para rodar até a metade do segundo semestre, espero eu. E o planejamento com o GS até a metade do semestre. Vamos ver. Depende muito de TI também. É isso, galera. Mais alguma dúvida? Perguntas? Eu acho que, assim, só como sugestão, achei legal, tá? Eu achei bom. E, assim, até para vocês estarem na mesma página. Eu acho que a nossa ideia aqui, né, com esses treinamentos, é capacitar o máximo possível o nosso time. E, num segundo momento, a gente entende que isso aqui pode fazer muito sentido para capacitar parceiro também, entendeu? Então, num futuro próximo, a ideia é abrir esse grupo aqui para parceiros que queiram participar do produto. Pô, o cara está com dúvida lá de RC profissional médico, cara, na terça-feira, dia tal, vai ter... Quem recebe aqueles e-mails de AG, Tóquio, com agenda de treinamento, é a mesma coisa. Esses caras não são caras de seguro. Se a gente não capacitar eles, é difícil encaixar, entendeu? Então, a gente aprimora até o treinamento, né, Rafa? É isso. Então, traz mais, que nem o Brito trouxe aí, algo mais palpável também para eles, mas de qualquer forma a gente dá uma aprimorada. Isso está gravado também, né? Pode deixar depois como material também para consulta, tanto da equipe quanto dos parceiros. Sim. E exemplo de sinistro, eu acho que de repente para os próximos a gente sempre ter aí uns 2, 3 exemplos de sinistro, eu acho que ilustra e fica mais fácil do cara de corroborar a venda do cara, sacou? Acho que é isso. De resto, achei bom. Com certeza. Beleza? Gustavão. Exemplo de sinistro é só pedir o Périco para ele contar umas histórias que ele...
Acho que passa um pouco até pelo Salva também, né? Assim, o certo eu teria que ter envolvido o Salva, mas ele ajudou muito bem aí com os exemplos. Hoje está sendo a entrega do meu TCC, galera, e quarta e quinta apresentação, então tá a correria, mas aí eu posso deixar até como uma tarefa aqui, já aprimorar em cima desse próprio treinamento que eu fiz, entendeu? Para dar uma aprimorada nele. Zero problema. Legal. É mais feedback produtivo, construtivo sim. Mesmo, sacou? Acho que, mas, enfim, a iniciativa ela é boa. Valeu, Gustavão. Parabéns aí, cara. Parabéns, Gustavão, e boa sorte